Olá, pessoal. Meu nome é Maria Carmindo e vou estar com vocês nessa unidade 2. Nela falaremos sobre estrutura e embalagens para armazenamento nas propriedades rurais. O armazenamento em propriedades rurais é essencial para garantir a segurança e a conservação dos produtos colhidos, a fim de evitar e minimizar perdas quantitativas e qualitativas dos grãos. A depender da região brasileira, as perdas podem atingir 30% ou mais. Em grande parte, essas perdas são ocasionadas devido a instalações inadequadas, ataque de pragas e a falta de conhecimento técnico adequado. Bom, agora conheceremos sobre as estruturas de armazenagem. Quais são as características de cada uma? Primeiramente, falaremos sobre o silo. Os silos são unidades armazenadoras caracterizadas por células ou compartimentos fechados, podendo ser construídas de chapas metálicas, madeira, de concreto ou de alvenaria. Geralmente são de formato cilíndrico e podem ser equipados com sistema de aeração. Os silos podem ser classificados em horizontais e verticais, dependendo da relação que apresentar entre a altura e o diâmetro. Na primeira imagem, temos o exemplo de silos construídos de concreto. Na segunda imagem, temos um exemplo de silo construído de alvenaria. Na terceira imagem, de materiais metálicos e na quarta, de madeira. O armazém graneleiro são unidades armazenadoras horizontais que possuem altura menor do que a base. Esse tipo de estrutura possui baixo custo, maior rapidez na construção se comparado aos silos verticais. Podem ser construídos em estruturas metálicas ou em concreto armado. O armazém convencional é uma unidade armazenadora de piso plano e compartimento único, destinado para armazenar mercadorias embaladas, sejam em sacos, fardos, caixas. Em geral, são construídos de alvenaria, estruturas metálicas ou outros materiais próprios para construção, que apresente boas condições de ventilação, movimentação, drenagem e cobertura. Aqui temos um exemplo de uma foto, né, do interior de um armazém convencional. Como vocês podem ver, né, a organização aí das sacarias. O paiol. O paiol é uma estrutura muito utilizada para armazenar o milho em espiga. Porém, nesse tipo de armazenamento, o produto fica muito suscetível ao ataque de pragas, como insetos, fungos e roedores. Apesar desses problemas, o uso do paiol possui algumas vantagens, tais como, né, a facilidade para fazer a carga e a descarga, a simplicidade de construção e também o baixo custo. E agora, né? Quais são as embalagens para armazenagem? Quais as características de cada um? Falaremos agora sobre as embalagens permeáveis. As embalagens permeáveis, elas são embalagens que são utilizadas quando o armazenamento for de curto período e também, né, em ambiente de clima seco. Por quê? Porque as embalagens permeáveis, elas permitem a troca de umidade entre o produto e o ar. Por exemplo, né, a gente tem como embalagens permeáveis sacos de tela, de algodão, de juta e também de papel. Embalagens semipermeáveis. Ela oferecem certa resistência à passagem de umidade, porém não impedem totalmente, né? Elas são utilizadas quando o período de armazenamento não for prolongado e as condições do ambiente não forem muito úmidas. Por exemplo, a gente tem o saco de papel multifolhados, de polietileno, de poliéster, de plástico fino, de papel plastificado e de papel aluminizado. Temos também, né, as embalagens impermeáveis, que impedem a troca de umidade entre a semente e o ar externo. Para sementes armazenadas sob essas condições, o recomendado é que evitar, né, temperaturas muito altas. Por exemplo, a gente tem, né, sacos ou envelopes de alumínio, latas metálicas vedadas, recipiente de vidro e ou polietileno grosso. Uma opção, né, para pequenos produtores, né,
de baixo custo é as garrafas PETs, né, que podem ser usadas para armazenar tanto grãos como sementes. E agora, quais são, né, as exigências para o armazenamento dos produtos agrícolas? Primeiro, né, deve-se atentar ao teor de umidade adequado, como a gente viu na unidade 1. A sacaria ela deve ser suspensa do piso e distante das paredes, de forma que possa haver ventilação, circulação, né, de carrinho ou de pessoa para manutenção de carga e inspeções. O piso deve ser de concreto, impermeabilizado e estar 30 centímetros a nível do solo. Deve-se proceder ao controle de ratos, né, com telas em todas as saídas das estruturas e do telhado, né? E o quinto, né, é o expurgo dos lotes, né? Deve ser realizado sempre que se identificar aumento das pragas, né? É importante monitorar. O expurgo é a mesma coisa que a retirada de tudo aquilo que estiver ruim ou estiver em mal condições, né? Eles devem ser identificados e retirados do, do montante, né? E alguns cuidados básicos, né? É a garantia de limpeza dos grãos antes do armazenamento, a eliminação dos focos de ratos, de pombos e de insetos, né? E o uso de sacarinhas limpas. Atenção! Os roedores e os pombos eles podem transmitir por meio de excrementos, né, como urina, fezes, pulgas e pelos, eles podem transmitir doenças. Então, os grãos contaminados com esses excrementos, eles são impróprios para o consumo humano e animal e devem ser descartados corretamente. Uma recomendação geral, né, que é muito importante, é separar os lotes de grãos e sementes, né, de acordo com o local onde foram produzidos, o ano, a variedade, entre outras especificações, né, para que qualquer ocorrência vocês possam estar, né, tendo ali informações, né, de qual ano, onde que esse grão foi colhido, né, adicionar uma etiqueta com informações, né, para facilitar, né, o uso dos diferentes lotes e também, né, isso melhora o aproveitamento, né, dos produtos armazenados. Uma dica também, né, é que pode ser usado para o armazenamento outras embalagens, né, que vocês têm disponível, desde que essa embalagem ela consiga conservar esse grão e tenha um certo controle, né, quanto ao teor de umidade, né, dessa troca de umidade. Como a gente viu na unidade 1, os grãos, grãos e semente, eles são materiais higroscópicos, né? Então, eles fazem essa troca de umidade com o local, né, que eles estão. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de armazenamento de milho em tambor e também o armazenamento de milho em galão de plástico. Outra dica também é vocês podem estar usando de unidade armazenadora, por exemplo, o que as pessoas chamam de puxadinho ou dispensa. E para finalizar, né, a gente viu, né, que as unidades armazenadoras corretamente projetadas e localizadas, assim como a boa escolha, né, das embalagens para acondicionamento, constitui uma das soluções mais eficientes para tornar o sistema mais produtivo e econômico, né? O que pode favorecer a comercialização dos grãos em períodos adequados para maximização, né, de preços, né? Além de garantir a segurança alimentar, né, que é de fato muito importante. Um alimento seguro, né, faz toda a diferença. Já que esse sistema, né, ele minimiza perdas quantitativas e qualitativas dos grãos durante a armazenagem. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Até a próxima. Obrigada.